Da CardioKid, Dr. Enio Lobo. Dr. Enio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes do Check-up no Rádio. Muito obrigado mais uma vez, Marcos. A gente que agradece aqui a sua participação para falar hoje justamente de um tema bem interessante, implante coclear ou aparelho auditivo. Qual é a diferença? São dois dispositivos totalmente diferentes, mas que têm objetivos mais ou menos semelhantes. Vamos lá, falar primeiro do aparelho auditivo, que é o mais comumente utilizado e é o mais conhecido pela população. O aparelho auditivo é o famoso aparelhinho, ou mais conhecido como o aparelho auditivo mesmo. Tem a função de aumentar, amplificar o som recebido pelo paciente e dessa forma possibilitar que o paciente tenha uma qualidade auditiva melhor. Obviamente ele tem as suas indicações, não é todo mundo que vai precisar de um aparelho auditivo e que vai ter indicação de usá-lo. Então, como eu disse, ele é um amplificador sonoro. A função dele é amplificar a onda sonora e facilitar a percepção desse som e principalmente a compreensão da palavra falada pelo paciente que tem necessidade de usá-lo. Ele é restrito à indicação desse tipo de aparelho aos pacientes que têm a perda auditiva entre moderada e severa, digamos assim. A partir de uma perda severa, quer dizer, quando chega de severa para profunda, o benefício é praticamente nenhum com o uso de aparelho auditivo. E nas perdas leves, ele ainda não é necessário. Então a gente tem 4 graus de perdas. Perdas auditivas leves, moderadas, severa e profunda. Então digamos que o aparelho auditivo ele é indicado principalmente para as pessoas que têm a perda de segundo para terceiro grau. De primeiro grau, perda leve, ele ainda não é necessário. E para de quarto grau, ou já de terceiro passando para quarto grau, ele não tem eficácia real para o paciente. Então ele pode ser um dispositivo totalmente intracanal, aquele que bota dentro do canal do ouvido e fica invisível, ou praticamente invisível a quem olha. Ou pode ser retroauricular, aquele aparelhinho que fica por trás da orelha, fazendo a comunicação para dentro do canal. A paciente pergunta, eu posso usar qualquer um dos dois? Não, ele é de acordo com o tipo de perda de cada um. O aparelho ele é de uso individual, tem que ser feito sob medida para cada pessoa. Então se a pessoa tem uma perda leve passando para moderada, então cada frequência auditiva ela é modulada, é testada e modulada. O aparelho ele vem modulado de acordo com a perda em cada frequência. Então a gente tem frequências auditivas muito distintas na nossa audição. Vai desde o mais grave até o mais agudo. E esse aparelho tem que ser modulado a cada frequência auditiva daquela. Se a pessoa tem uma perda de, vamos supor, 20 Hz em 3000, e aí estiver usando um aparelho modulado para quem tem uma perda de 40 Hz ou menor do que isso, não vai ter eficácia. Ou vai ter desconforto auditivo se usar na frequência errada. Então, o aparelho, como eu disse, é de uso individual, tem que ser feito sob medida para cada pessoa. Não adianta, uma pessoa que não usa mais o aparelho repassar para outra, que não vai dar um efeito satisfatório. É muito um pouco provável que a pessoa tenha perdas em todas as frequências absolutamente iguais à de outro paciente. Pode acontecer. Se acontecer, o aparelho vai servir. Mas é muito, muito raro isso acontecer. Então, esse é a indicação do aparelho auditivo. O principal paciente que se beneficia com o uso do aparelho auditivo é aquele paciente que a principal indicação é aquele que vai perdendo a audição com o passar dos anos. A perda de audição própria do envelhecimento é a principal, mas não é a única. Tem muitos pacientes que podem precisar de aparelho auditivo precocemente na vida. Crianças, inclusive, algumas delas precisam. Já o implante coclear é um dispositivo totalmente diferente desse que a gente relatou. O implante coclear, como o próprio nome diz, ele é um aparelho implantável, quer dizer, se precisa fazer um procedimento cirúrgico para que o paciente use o implante coclear. Nesse implante, a gente tem que abrir a mastoide do paciente e nesse procedimento é inserido um eletrodo dentro da cóclea. A cóclea é a parte mais nobre do ouvido. Como a gente já comentou aqui em outras vezes, a parte mais nobre não é o tímpano, como muita gente pensa. É o ouvido interno, que é exatamente composto pela cóclea. Então, se implanta um eletrodo, e esse eletrodo, através do aparelho que vai se ligar a ele, vai emitir impulsos elétricos para estimular
o funcionamento da cóclea. Então, como é um procedimento cirúrgico, não é o paciente chegar, botar e sair usando. É diferente, totalmente diferente. E é para casos bem mais restritos. É para aqueles pacientes em que tem perda profunda, quer dizer, o último grau de perda, ou de severa passando a profunda. A principal indicação desse tipo de procedimento é para pacientes que já nascem surdos, já nascem com perda auditiva quase total ou total. Então, são casos bem mais restritos. E quando bem conduzido, quando bem indicado, o benefício é enorme. Tem paciente que nasce totalmente surdo, tem o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce esse diagnóstico for feito, melhor. Por isso que se instituiu como obrigatório o teste da orelhinha para se fazer diagnósticos precoces nesses casos. E quando tem a condução do caso, diagnosticado precocemente, feita da maneira correta, a cirurgia no seu tempo certo, o benefício é enorme. O paciente pode desenvolver a audição praticamente normal e desenvolver linguagem também totalmente ou praticamente normal. Isso é muito importante que seja percebido precocemente a perda de audição e conduzido da forma correta. Existem indicações em pacientes adultos também? Existem. Pacientes que têm uma surdez súbita e perde totalmente a audição, paciente que sofre um acidente e perde totalmente a audição, mas são casos bem mais restritos, bem mais raros. O mais comum mesmo de uso é em pacientes que têm já a surdez congênita, que nasce com aquela perda de audição grande. Então é o principal caso de indicação de implante coclear. Se faz aqui em Caicó, não. A estrutura requerida para se fazer um implante coclear é uma estrutura muito complexa, não é uma estrutura simples, não. É necessário uma equipe multidisciplinar trabalhando em cima desse paciente para que ele tenha o benefício realmente do uso do aparelho. Geralmente se inclui o otorrino, se inclui aí psicólogo, fonoaudiólogo. Então são vários profissionais envolvidos no trabalho e especialistas nesse assunto. Aqui na região da gente, a referência principal talvez no Nordeste hoje seja Natal. Natal passou um bom tempo sendo o principal centro de referência para implante coclear, não só no Rio Grande do Norte, era no Nordeste inteiro. Depois surgiu um serviço bom na Bahia. Eu acho que hoje o serviço de João Pessoa, quer dizer, da Paraíba também tem uma boa referência, mas a verdade é que hoje se faz implante coclear em bastante lugar e graças a Deus tem possibilitado a pessoas que nascem surdas, que passem a poder se comunicar e desenvolver linguagem quase perfeita. Mas resolver o problema em si não resolve totalmente, ele ameniza. O implante coclear, não digamos que ele resolve. Aquela perda congênita que ele tinha, ele vai corrigir, digamos assim, com o uso desse equipamento. Às vezes corrige muito próximo do normal, como eu disse. A pessoa passa a se comunicar muito bem e desenvolve linguagem, que é o mais importante. A maioria das pessoas que são surdas são também mudas. Por quê? Porque se ele não ouve, ele não tem como desenvolver linguagem. Então, o paciente que faz implante coclear no momento correto, ele vai se comunicar conosco de uma forma quase que dentro do normal. Eu de máscara aqui, sem leitura labial, se estivesse conversando com você, que tivesse sido implantado lá na infância, no momento correto, você estaria me ouvindo do mesmo jeito praticamente que você ouve hoje. Então, digamos que corrige sim o problema. Não vai eliminar o problema congênito que ele tinha, não. Mas se vai corrigir através do procedimento. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ela mandou inclusive, assim que nós divulgamos nas redes sociais ontem, né? Ela pediu para que a gente fizesse aqui essa pergunta. Você já deixou claro que aqui em Caicó nós não temos esse procedimento, mas chega a ser muito caro e chega a ser também, por exemplo, digamos assim, um custo-benefício satisfatório ou não? Ou existem outros tratamentos que possa também chegar mais ou menos perto dessa questão? Quase 100% dos implantes cocleares feitos hoje no Brasil, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas no Brasil como um todo, são feitos via SUS, via governo federal. Então, é raríssimo um implante coclear feito de forma particular. É realmente um procedimento bastante caro. Se fosse para bancar do próprio bolso, seria uma conta astronômica bastante alta. Quem banca essas despesas de uma forma geral é o governo federal, através do SUS. E se consegue com uma certa facilidade, não é uma coisa difícil de se conseguir, não. Quando tem realmente o diagnóstico precocemente, a condução do caso de forma correta,
o paciente geralmente é operado no momento certo de vida ainda. Então, não é uma coisa rara de se ver paciente que foi diagnosticado corretamente, operado no momento certo e desenvolver tudo certinho. Há contratempos, lógico que há. As coisas do SUS às vezes atrasam. Mas, de uma forma geral, tendo o diagnóstico na época correta, faz tudo pelo SUS e no momento certo ainda. Agora, a mensagem principal é jamais comprar ou jamais usar aparelhos sem consultar o especialista médico, não é isso? Não, aparelho, como eu disse, é de uso individual. Ele tem que ser modulado frequência a frequência, de acordo com a perda de audição daquele paciente, e só daria certo realmente dessa forma. Há casos de pessoas que usam aparelho de outras pessoas e melhoram. Tudo é relativo. Se a pessoa tem uma perda de audição parecida com a da outra, pode até melhorar. Mas se a perda de audição for bastante diferente, ele pode até piorar ao invés de melhorar. Então tem que ser realmente de uso individualizado. Existem tratamentos, por exemplo, que faz com que se você realmente fizer, não seja necessário usar um dia o aparelho? Existem, depende muito do tipo de perda, entendeu? Como eu disse anteriormente, o principal motivo para se usar aparelho é o processo natural do envelhecimento do ouvido. Para isso não tem muito o que se fazer, não. A gente vai envelhecer de qualquer forma. Não tem o que se fazer para evitar o envelhecimento. Eu não digo que o uso do aparelho é de acordo com a idade, porque depende muito de paciente para paciente. Tem gente com 90 anos ainda sem necessidade de usar aparelho. E tem gente com 60 que já precisa. Mas eu digo que é sempre um processo natural de envelhecimento do ouvido. E o envelhecimento é individualizado. Cada pessoa tem o seu calibre, digamos assim. Tem gente com 70 anos e você acha que tem 90. E tem gente com 90 e você acha que tem 60. O aspecto é muito bom. A mesma coisa acontece com o ouvido de cada um. Tem ouvido que envelhece mais lentamente, tem ouvido que envelhece mais rapidamente. Mas para esse processo não tem como frear, não tem como retardar, nem retardar. Agora, para outras causas, sim. Às vezes a pessoa tem, por exemplo, infecções crônicas de repetição, que vão causando perda de audição com o passar dos meses, dos anos, e se esse problema for tratado no momento correto, vai evitar que ocorra essa degradação. Às vezes a pessoa tem uma surdez súbita, que deve ser tratada de súbito, de início mesmo do problema, e retarda esse tratamento e vai ficar com a sequela para o resto da vida, porque não tratou na hora correta. Então, todo problema, principalmente quando ocorre de uma forma mais brusca, mais súbita no ouvido, deve ser tratado precocemente. A gente sempre bate nessa tecla aqui. Muitas vezes é possível corrigir aquele problema que se instalou, se for tratado precocemente. E se for tratado tardiamente, essa chance diminui muito. Então, volta a bater na mesma tecla. Surgiu qualquer problema no ouvido de uma forma súbita, não tinha hoje, amanhã tem, ou está notando diferença de um mês para o outro, procurar o médico. Ver o que está acontecendo que está causando aquela perda. Para esses processos, sim, tem como você retardar ou bloquear a evolução e muitas vezes até reverter, recuperar aquela perda de audição que ocorreu. Para os processos de envelhecimento, infelizmente não. O destino de todos nós, quem viver, terá perda de audição um dia. Abraçar aqui a professora Iva Costa, ela coloca o seguinte: Marcos, eu sei que não é o tema, mas pergunta doutor Enio, como proceder para fazer exame de apneia do sono? É necessário passar primeiro por consulta ou já pode marcar o exame? Se a pessoa suspeita que tem apneia, já pode marcar o exame direto para depois apresentar o resultado. É possível ser feito dessa forma, por quê? Porque ele não exige exame prévio, é um exame relativamente simples de se fazer, chama-se polissonografia. Como é que é feito o exame? O aparelho é instalado na pessoa, como se fosse... As pessoas conhecem muito o Holter, o mapa que leva para casa do cardiologista e faz aquele monitoramento da pressão, de frequência cardíaca, para a parte cardiológica. Então é mais ou menos nesse mesmo sistema. A pessoa leva o equipamento para casa, só que não vai passar o dia com ele, vai passar uma noite com ele. A pessoa vai ser orientada de como instalar. Quem instala é o próprio paciente na hora de dormir. O aparelho vai monitorar uma noite de sono, avaliando aqueles parâmetros que a gente já uma vez comentou aqui, que saturação sanguínea, frequência cardíaca, o índice de roncos, quanto tem de ronco, o índice de apneias, hipopneias, o quanto isso está influenciando a parte cardiorrespiratória do paciente. Então, é necessário alguma avaliação prévia? Não. Se a pessoa já tem uma suspeita forte que tenha apneia do sono, ela pode fazer primeiro o exame
e depois, em seguida, levar para a consulta e apresentar para ver o resultado e já receber as orientações. Então não há problema nenhum que ele faça previamente o exame se há uma suspeita própria do paciente ou da família que a pessoa está tendo apneia do sono. Tá aí, pergunta respondida, né? Doutor Enio, bom dia. Tem um amigo que ele aos poucos está perdendo a audição de um ouvido. Eu já falei para ele procurar o otorrino, ele nunca foi. Ele tem 30 anos, 30 e poucos anos de idade, e eu já falei para ele que quando ele chegar aos 50, ele praticamente não vai escutar nada. Será que tem solução dele usar um aparelho e escutar? Doutor Enio, um bom dia, Edileuza de São João de Sabugi. Edileuza, bom dia. A sua orientação para o seu amigo está corretíssima. Não se pode admitir que um paciente de 30 anos esteja perdendo a audição e considere-se isso normal. Não é normal de jeito nenhum. É realmente necessário que ele vá fazer uma avaliação, ver o que é que está causando isso aí. Pode ser uma coisa muito simples, pode ser cera, por exemplo, que vai causando uma diminuição da audição e é fácil de resolver, mas pode ser uma coisa muito complexa, pode ser um problema do ouvido interno, que, como eu disse há pouco tempo, se for tratado no momento certo, pode bloquear essa evolução, pode até reverter, mas se ele deixar passar o tempo, não vai conseguir reversão de jeito nenhum. Então ela está certíssima na orientação. E eu digo mais, se realmente for um problema do ouvido interno, provavelmente ele não vai chegar aos 50 anos para ficar ruim da audição, não, vai ser antes, que ele só tem 30. Então não vai levar 20 anos de evolução, não. Pela idade dele? Pela idade dele. Se ele já está apresentando perda de audição, bem entendido, se for um problema do ouvido interno ou do ouvido médio, eu diria que ele não vai levar mais 20 anos para ter uma perda importante, não. E pode acometer o outro ouvido também. Então ele tem que realmente investigar, ver o que é que está causando isso aí, porque não é normal, não. E a idade propicia, se ele procurar, por exemplo, a ter facilidade de resolver? Quanto mais precoce for o tratamento, maior a chance de resolução. Quanto mais tardio, maior a chance de ficar com sequela. Então é bom que ele não perca muito mais tempo, não. Pelo que ela fala, já faz algum tempo que ele vem percebendo essa diminuição na audição e quanto mais tempo ele perder, menor a chance de recuperação total. Então, no bom sentido, puxa a orelha do amigo aí para que ele procure o tratamento. Exatamente, é isso? Exatamente. Doutor Enio, tem uma coceira muito grande em meus ouvidos. Às vezes se torna insuportável, né? Gostaria de saber a sua opinião, porque eu cheguei em casa um dia, eu cheguei a coçar um dia com um lápis, porque não tinha outro objeto perto, e a dor realmente e a coceira era insuportável. E aí? Bom, primeira orientação, não coçar. Tem aquele velho ditado, atrair e coçar é só começar. Então, quanto mais a pessoa for dar cabimento à coceira, quanto mais for manipular o ouvido tentando resolver o problema, mais severa essa coceira deve ficar e maiores problemas pode trazer para o ouvido. O ouvido, pele é muito delicada. Qualquer objeto que a pessoa utilizar para fazer a manipulação e coçar o ouvido, seja cotonete, lápis, tampa de caneta, frizz de cabelo, que tudo no mundo o pessoal costuma usar, pior vai ficar o problema. Então, primeira orientação, não cutuque, não manipule. Aguente a coceira, deixe passar. E segunda orientação, isso aí pode ser duas coisas principalmente. Quem causa coceira no ouvido são principalmente dois problemas. Ou eczema, que é uma espécie de alergia que dá na pele do canal do ouvido, ou otomicose, que é um fungo que se instala na pele do canal. Todos os dois são passíveis de tratamento, tem tratamento para isso, tem como resolver a situação da coceira, existem medicamentos para tratar tanto um problema como o outro, tem que saber qual dos dois é para fazer o tratamento correto. Segunda orientação, a terceira orientação, enquanto não vai ao médico, evite que entre água no ouvido. Na hora do banho, fechar o ouvido com um algodãozinho, de preferência umedecido em óleo, qualquer substância oleosa, óleo de coco, azeite, e espreme para tirar o excesso e tampa o canal do ouvido na hora do banho. Só na hora do banho, não é para deixar abafado o dia inteiro. Então, essas duas medidas de não manipular e proteger contra a água já podem ser iniciadas. Persistindo os sintomas, procurar um atendimento médico, ver o que é que está causando, qual das duas opções que eu citei aí vai ser a realmente causadora do problema e tratar de acordo com o que estiver ocorrendo. Abraço aqui o nosso grande amigo Alcino Inácio, né, o homem dos grupos, aquele abraço, obrigado pela audiência. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Doutor, dizem que quem ouve não fala, mas você sabe me explicar porque o meu menino, ele ouve, mas não fala, não entendi de tudo mais um pouco, né? E porque tem mudo que ouve, mas não fala, e o problema dele, ouve, mas não fala. Muito bem. Nem todo mundo que não ouve, fala.
nem todo mundo que fala ouve, não é bem assim não. Porque isso aí acontece problemas diferentes para os dois problemas. Causas diferentes para os dois problemas, melhor dizendo. Quem tem perda de audição total desde o nascimento, não vai falar, a menos que faça um tratamento, um implante coclear, ou então use um aparelho, aí ele pode desenvolver linguagem se for uma perda total. Sendo perda total, sem tratamento, não vai desenvolver linguagem, quer dizer, não vai conseguir falar. Então, essas duas coisas estão intrinsecamente ligadas. Agora, tem gente que ouve, mas ouve menos do que o ideal. A perda de audição não é total, mas é uma perda parcial. E isso pode dificultar o desenvolvimento de linguagem. Tem que ver se esse é o caso do filho dela. Não sei se é criança, se já é adulto. Então tem que... a primeira coisa é avaliar realmente a audição dessa pessoa. Se tem perda ou se não tem. Se for uma criança que tenha perda, embora não total, ele ouça alguma coisa, mas tem alguma perda, essa correção da perda pode facilitar o desenvolvimento de linguagem dele. Mas no cérebro da gente existe o centro da fala e o centro da audição. Às vezes a pessoa tem um problema em um deles só, por exemplo. Pode ter um problema só no centro da audição, que se for na infância, a pessoa não vai desenvolver linguagem. Se eu depois de adulto ficar surdo, eu já aprendi a falar, não vou deixar de falar por causa disso. Então eu posso ser surdo na minha vida adulta e falar, porque são duas regiões distintas. E também pode acontecer o contrário, a pessoa ter a audição perfeitamente normal, mas um problema no centro da fala, no cérebro, e não vai desenvolver linguagem, por melhor que a pessoa ouça. Às vezes a linguagem não desenvolve, mesmo a audição sendo perfeita. Então tem que avaliar caso a caso, o que é que causa o problema dessa pessoa. Não sei se é criança, como ela não relatou aí, mas se for criança, ela precisa investigar a audição dessa criança. Meu filho tem 10 anos e eu noto que tudo ele escuta pouco e agora ele se queixa de uma dor por dentro e fora da orelha. E aí, o que é que pode ser? A questão da audição e da dor podem ou não estar interligadas. Se ele não escuta bem desde o nascimento, é pouco provável que essa dor agora tenha correlação com a perda de audição. Ou vice-versa, que a perda de audição tenha correlação com a dor. Mas se ele tem a perda de audição, essa diminuição na audição mais recente e agora desenvolveu a dor, pode ter correlação sim. Às vezes a pessoa pode ter um problema de acúmulo de secreção dentro do ouvido médio, que é o que chama-se otite média secretora. E essa otite média secretora, quando não tratada, causa perda de audição. E mais à frente pode causar um processo infeccioso no ouvido. E isso causa dor. Então não dá para dizer o que é que essa pessoa tem. Essa criança tem, mas pode ser um problema desse tipo, por exemplo. Pode ser que não, pode ser que ele já tivesse uma perda de audição e esteja com uma inflamação agora do ouvido externo, do próprio ouvido médio. Então aí tem que ser avaliado, não tem como a gente dizer o que é sem que se ocorra uma avaliação criteriosa. O ouvido da gente, eu sempre digo aqui, tem o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno, são 3 setores. Dos 3, 2 podem causar dor, o ouvido externo e o ouvido médio. Então ele pode estar com um problema num ou no outro, só examinando para saber. E se a dor tem correlação com a perda, ou vice-versa, se a perda tem correlação com a dor, a mesma resposta, só examinando para a gente poder dar uma resposta realmente confiável. Tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Doutor, Francisca de Assis. Minha boca amarga muito durante a noite. Eu amanheço com ela amargando muito, muito mesmo. E de um dia desse pra cá, eu comecei quando antes de escovar os dentes, eu fui. E é marrom, minha saliva é marrom. Agora só pela manhã, quando eu acordo. Eu queria saber se eu tomo muita medicação, que eu tenho um problema, eu tenho fibromialgia, tenho problema de estômago. Eu queria saber se isso poderá ser das medicações ou poderá ser algum problema. Porque assim, o que eu fico a boca amargando, não sei, pode ser dos remédios, mas essa saliva marrom. E aí, doutor? A parte da saliva marrom, o áudio cortou um pouco, mas eu acho que eu para entender que ela amanhece expelindo essa saliva marrom. Isso aí pode ser alguma secreção
misturada com sangue, tá certo? Da própria saliva, mas talvez muco, que é o mais provável, nessa época de umidade baixa, quando a umidade baixa, acontece muitas vezes de ter alguma eliminação de sangue das mucosas e misturada com muco, ela pode ficar com essa coloração acastanhada. É possível que seja isso, mas não dá para afirmar sem ver o aspecto dessa secreção, sem colher melhores informações, pelo menos. Então, não acredito que aí tenha relação com esse amargor da boca que ela relata, não. É outro problema, não tem uma relação direta, não. O amargor na boca realmente pode ser procedente do uso de medicamentos. Alguns medicamentos, principalmente psicotrópicos, podem dar essa sensação de amargor na boca, mas pode ter correlação também com refluxo, por exemplo, com algumas doenças. Então, é possibilidade que seja do remédio? Mas certeza absoluta não dá para afirmar que seja, até porque teria que ver a relação de medicamentos. Como ela me disse que tem fibromialgia, alguns tratamentos para fibromialgia são à base de psicotrópicos. Então, os psicotrópicos, principalmente, eles podem causar esse amargor na boca, a boca seca demais, e principalmente durante a noite e o início da manhã. Então, se hidratar bem. Primeira recomendação é se hidratar bem. Antes de dormir também manter uma ingesta boa de líquidos, isso vai evitar o ressecamento da mucosa, ou diminuir o ressecamento da mucosa. Se dormir com ar-condicionado, providenciar um umidificador de ar. Ligou o ar-condicionado, liga o umidificador, que vai melhorar a qualidade do ar que vai respirar. Lavar o nariz com soro, que eu sempre recomendo, também pode melhorar essa situação aí. Persistindo os sintomas, procurar um médico. E tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Estou aqui, Rui da Barra da Cachoeira. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor, que eu tenho problema de sidosete. Eu trabalho com queijo de coalho, cozinha lenha para fazer o queijo. Eu queria saber se é alfeio da sidosete, se usar as máscaras é melhor. Principalmente as rinocinosites alérgicas, elas podem ter realmente piora o agravamento com produto químico, com exposição à poeira, com exposição à fumaça, com variação brusca de temperatura, que no caso ele aí tem aparentemente duas coisas, né? Essa questão do calor que recebe do queijo e a questão da fumaça. Então isso realmente pode sim agravar. Seria ideal que ele, quando exposto a essas situações, usasse máscara e, como eu falei há pouco, lavar sempre o nariz com soro ajuda também a minimizar o problema. Nas crises, ele me disse aí, pelo que eu entendi, que ele tem crise, nas crises procurar tratar. Não é bom que se fique guardando doença quando pode ser tratado. E é o segundo áudio que o nosso ouvinte manda, que a gente percebe claramente que ele está realmente com a nariz entupida. Com a voz fanhosa, exatamente. Voz fanhosa, né? Então é bom realmente se cuidar, né? É bom, sim. Tem mais perguntas? Vamos lá, então, bom dia. Bom dia, doutor Enio, e bom dia, Marcos Santos. Doutor Enio, eu sei que não é o tema de hoje, mas eu vou perguntar sobre a apneia do sono. Eu, desde criança, desde novinha, doutor Enio, que eu durmo e acordo de noite, entendeu? Eu não tenho uma noite de sono completa, eu durmo e acordo de noite. Isso significa que eu tenho apneia do sono? Eu nunca falei isso aos médicos, eu durmo e acordo de noite, entendeu? A noite todinha assim, durmo e acordo. Isso é apneia do sono? Um abraço, Ana, e aí? Bom dia, Ana, obrigado pela audiência mais uma vez. Bom, a apneia do sono é uma das causas de má qualidade do sono. Tá certo? Não é a única. Pode ser que a pessoa que acorda várias vezes durante a noite tenha apneia? Pode. Mas essa não é a única causa, não. Tem gente que tem insônia mesmo sem nenhum problema respiratório. O que eu oriento, peça para o pessoal de casa observar. Se a senhora está roncando bastante, e se durante o ronco dá como uma parada na respiração. A senhora vai roncando, puxando o ar, quando vai puxando, dá como se fosse uma parada na respiração que dura alguns segundos. Então, se isso ocorre com uma certa frequência na vida da senhora, é possível sim que essa má qualidade do sono seja decorrente de ronco e apneia, principalmente a apneia. Se não ocorre, é pouco provável, aí tem que começar a investigar outras causas para isso. A insônia propriamente dita pode causar isso, mas má qualidade de sono tem causas muito múltiplas, digamos assim. Não dá para dizer que, no caso dela especificamente, seja uma probabilidade grande que seja decorrente de apneia, não, mas é observar. Tem mais pergunta? Vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Marcos Danco. Bom dia aí para o médico. Eu gostaria de saber, eu tenho assim umas coceiras, às vezes dá aquela coceira bem forte lá dentro do meu ouvido. E uma vez porque não tem quem aguenta, ele falou para cima que a gente tem que aguentar aquela coceira, mas é ruim, é uma coceira lá dentro do ouvido. Não é direto, é às vezes. E eu lembro que
teve um dia que eu tava na moto, aí deu aquela coceira bem forte. Aí eu peguei, cocei, coloquei a chave e fui coçar assim com a chave no ouvido. Mas deu uma dor forte, viu? E aí, doutor Enio? Ainda bem que doeu, que a senhora parou de cutucar, não continuou fazendo uma arte dessa. E aí a senhora passou a respeitar o próprio ouvido. Muitas vezes eu pego paciente com o ouvido muito inflamado, chegando ao consultório, relatando exatamente o que ela reclamou. Depois que eu cutuquei, começou a doer e não parou mais e inflamou. Aí eu sempre digo, mas sabe quem foi o culpado do problema, né? O dono do ouvido. Então, mesma coisa eu digo a ela agora. O problema de ouvido, muitas vezes é causado pelo próprio dono, pela manipulação. Aí eu discordo dela quando ela diz que não tem quem aguente. Tem. Eu, às vezes, estou no meio de uma cirurgia, às vezes eu passo 4, 5 horas operando o mesmo paciente, e, obviamente, como qualquer pessoa, pode surgir coceira em mim nesse momento. Às vezes o nariz coça, às vezes o ouvido coça, qualquer região do corpo coça. E eu não posso simplesmente parar a cirurgia para ir me coçar. Então eu aguento. Se eu aguento, eu acho que qualquer pessoa é capaz de aguentar também, que eu não tenho nada mais que ninguém. Então, se controlar, não manipular. E se a coceira realmente estiver incomodando bastante, tirando aquelas medidas que eu já orientei, de proteger contra a água, de não manipular, persistindo, aí procurar um tratamento que isso tem como corrigir, tá certo? Mas a principal orientação aí é não cutucar. A segunda principal, proteger contra a água. Que vai ferir, né? Vai ferir, vai machucar e vai inflamar muitas vezes. Ela teve sorte em só ter doído na hora e não ter evoluído para uma inflamação forte, que é muito, muito comum isso acontecer. Machuca, logo em seguida inflama e a pessoa aí sofre realmente. Que aí não é o sofrimento só da coceira que é ruim, desagradável, não. É de dor e dor geralmente forte. Para fechar, nosso ouvinte conta o seguinte: meu filho tem 27 anos, só escuta por um ouvido. Eu acho que foi por causa do meu tipo sanguíneo, que é negativo, né? E por isso nasceu com essa sequela. Tem como recuperar ou não? Primeiro, foi por causa dessa questão do tipo sanguíneo? Existe uma doença chamada eritroblastose fetal. A eritroblastose fetal é quando há incompatibilidade sanguínea realmente entre a mãe e o feto. Por exemplo, quando a mãe é negativo, o pai é positivo e o feto também é positivo. Geralmente isso ocorre a partir do segundo filho, se no primeiro filho não é tão comum. Se a criança teve eritroblastose fetal, o bebê, assim que recém-nascido teve eritroblastose, podem ficar sequelas neurológicas sim, incluindo perda de audição. Não dá para afirmar que seja disso. Caso realmente ele tenha tido essa doença, não dá para afirmar que realmente tenha sido decorrente disso. Também não dá para dizer que tipo de perda ele tem, pelo que ela está relatando aí. A perda pode ser condutiva, quer dizer, do ouvido médio, ou pode ser neurosensorial, que é do ouvido interno. As perdas condutivas, elas podem ser corrigidas, na maioria das vezes, de uma forma ou de outra, ou com medicamento ou com cirurgia. Já as perdas neurosensoriais não têm muita chance de serem corrigidas, a não ser com implante coclear, quando bem indicado. No caso dele, por exemplo, se ele tiver uma perda total neurosensorial, não há indicação de implante coclear, porque ele tem o outro ouvido bom. Então não compensa fazer. Mas tem que realmente analisar. Se ele nunca fez, já deveria ter feito uma avaliação auditiva, quer dizer, ir a um otorrino, ver como é o ouvido dele, se tem alguma malformação, fazer um exame de audiometria, que é para testar o limiar auditivo dele, e aí saber o que é que ele tem. Sabendo o que é que ele tem, aí a gente vai ter como ter uma noção mais exata se tem algo a ser feito ou não, ou se esse ouvido dele realmente é perdido. Então, o passo correto é fazer essa sequência que eu orientei aí a ela. Dr. Enio Lobo, ele é médico otorrino, está na clínica Cardiokid. Onde é que fica a clínica Cardiokid? Fica na rua Augusto Monteiro, 1248, aqui no centro de Caicó. Telefones 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 981544453. Doutor Enio, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos. Só um último aviso. Nós passamos a última semana, os últimos 10 dias, com problemas no telefone fixo da clínica. O 3417-1016? Isso. Foi corrigido, voltou a funcionar hoje. Quem tivesse tendo alguma dificuldade, está sanado o problema, voltou a funcionar. Então, dado o recado, um bom dia a todos e até quarta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. 8h30, estou ficando por aqui. Tenham todos uma ótima